Quando saber a hora de mudar dentro de um relacionamento? Às vezes a gente fica se perguntando, mas só eu vou mudar e o outro não muda nunca. Mas existe um efeito de ressonância. Quando você muda dentro desse sistema que é o relacionamento, aquilo vai reverberar no outro. Porque você vai convocar uma reação desconhecida. Você vai convocar do outro no momento que você muda, no momento que você tem uma estratégia diferente, às vezes até para falar a mesma coisa, você vai convocar um estranhamento. Então a primeira coisa dentro de uma estrutura de casais é a gente perceber quais são os padrões, né, que sustentam aquilo que nunca muda. Quais são os padrões que estão em processos muito repetitivos. Todos os comportamentos dentro de um relacionamento afetivo e íntimo, né, eles estão baseados num campo de percepção. Quais são a minha cadeia de valores, né? O que está construído ali? Então, quando eu observo isso, eu tenho comportamentos que estão referenciados àquela minha experiência de mundo. Não adianta eu buscar uma coisa que não faz sentido para mim, querendo que aquilo se estabeleça como um código novo, né? Normalmente, quando eu faço isso, eu começo a aturar comportamentos do outro. Eu não gosto de futebol e eu digo assim, eu não gosto. Por quê? Porque a minha mãe não gostava, o meu pai nunca se interessou, ele gostava de basquete, eu não gostava de esporte. Enfim, na minha história sistêmica, né, na história que vem junto comigo, o futebol não era algo que fazia sentido para mim. E até num aspecto bem desfavorável, né? As pessoas falavam mal de futebol, vamos pensar. Aí eu caso com uma pessoa que gosta muito de futebol. E aí eu tento visitar esse mundo dessa pessoa. Mas eu não olho, eu não me conecto com a história dele com o futebol. Eu começo a me conectar só com aquela pessoa. E aí aquilo não faz muito sentido, aquilo não tem base, não tem raiz, não está estruturado no campo da consciência. E aí eu começo a aturar aquilo. E no momento que eu estou aturando, que eu estou tolerando aquilo, eu começo a engolir sapo. E no momento que eu começo a engolir sapo, eu começo a emitir umas notas promissórias, que eu vou cobrar daqui um tempinho, dizendo assim, mas aquele dia eu fiquei no jogo com você. Mas aquele dia eu fiz isso por você. Né? Então, em que momento que a gente começa a mudar no nosso relacionamento? Né? Quando eu começo a observar os comportamentos. E eu vejo que esses comportamentos, eles estão sendo nutridos por pensamentos. E esses pensamentos, eles estão sendo nutridos pelo meu canal de percepção. Não adianta eu querer que o outro faça esse movimento é responsabilidade minha. Mas e o outro, Patrícia? O outro nunca vai fazer, eu sempre vou ter que lutar pelos dois? Não. No momento que você se observa, no momento que você observa qual é o sistema que está te gerindo, né? O porquê que você escolhe determinadas coisas, você começa a reconhecer que o outro também pode estar experienciando uma história de mundo parecida com a sua e que com certeza e certamente estará, porque todo mundo funciona, né? A base de funcionamento das pessoas é muito igual, muito parecido. O que vai mudar são as nossas histórias sistêmicas, né? Os sentimentos, eles vão interagir, né? Então, quando a gente pega situações, né, de casamentos do passado, dos nossos avós, bisavós e tudo, você vai ver que tinha ciúmes, que tinha raiva, que tinha vontade de ficar junto, que tinha às vezes uma falta de libido, que às vezes tinha os filhos e os problemas com os filhos. Então, as coisas elas vão sempre acontecendo, né? Essas coisas o que é que muda é essa historinha que vai acontecer quando junta, essa liga. A gente chama disso do entre, né? Quando chega ali um estranhozinho com uma outra estranhozinha, um outro estranhozinho, eles se juntam, né? Eles vão viver essa experiência juntos e aí a gente vê que muita coisa ali se choca. O momento que a gente precisa, né, o start da mudança é quando a gente vê que não está funcionando. Você está batendo, você está entrando em choque com valores às vezes muito profundos. Isso acontece muito com a família. Tem pessoas que são muito ligadas com religião, são muito ligadas com família, né? E aí se relaciona com pessoas que não têm esse registro. E aí, para quem não tem esse registro, acha sempre muito chato ir para casa dos familiares, acha sempre muito chato participar de eventos religiosos e tal, né? Então, o que eu tô fazendo? Eu tô ensimismado e aí eu não consigo reconhecer o mundo do outro. Então, lembrando sempre que casamento é uma experiência de compartilhado.
E aí a gente começa a abrir mão um pouquinho dessa individualidade, né? Ele mexe em bases estruturantes da nossa personalidade, mas a gente vai aprender coisas novas e isso é muito legal. Tá bom? Então, se você gostou do conteúdo, se isso fez sentido para você, compartilhe. Tem muita coisa legal no nosso canal. Um beijo grande, espero você logo mais.